As 7 descobertas mais assustadoras do Egito Antigo. Durante séculos, o Egito Antigo foi sinônimo de glória, poder e mistério. Mas por trás da imagem das imponentes pirâmides e da grandiosidade dos faraós, existe um lado obscuro, repleto de descobertas que nunca deveriam ter vindo à tona. Achados que fizeram arqueólogos questionarem suas próprias crenças, cientistas duvidarem de seus métodos e historiadores admitirem que talvez não saibamos nem metade do que realmente aconteceu naquela civilização. Este não é um passeio turístico entre tumbas e templos dourados, mas uma imersão profunda em um território sombrio onde o passado parece querer se manter em silêncio. As areias do deserto guardaram por milênios segredos que desafiam a lógica, revelações que ainda hoje provocam arrepios em quem ousa estudá-las. Não são apenas objetos antigos ou inscrições comuns, mas mensagens escondidas, corpos fora do padrão humano, câmaras lacradas que parecem amaldiçoadas e artefatos tão estranhos que a própria ciência hesita em classificá-los. A cada nova descoberta, mais perguntas surgem e menos respostas conseguimos encontrar. E o que assusta não é apenas o que foi encontrado, mas o que essas descobertas sugerem sobre quem realmente foram os egípcios e até onde iam seus conhecimentos. Prepare-se para uma jornada onde a linha entre a história e o sobrenatural se torna cada vez mais tênue. Ao longo dos próximos minutos, você vai conhecer revelações capazes de abalar o que acreditamos saber sobre o passado. Descobertas que mexem com os limites da imaginação e que trazem à tona um lado perturbador do Egito que poucos ousam explorar. Se a história oficial mostra faraós, conquistas e construções monumentais, aqui você vai descobrir o que a história tentou esconder. Os mistérios mais sombrios do deserto, os sinais que não deveriam existir e os segredos que continuam atormentando até os mais céticos. E uma vez que você ouvir sobre essas descobertas, não conseguirá mais olhar para o Egito Antigo da mesma forma. Descoberta 1. Dentro das profundezas de Saqqara, um dos complexos funerários mais antigos e enigmáticos do Egito, uma equipe de arqueólogos se deparou com algo que ultrapassava a mera curiosidade histórica. Enquanto exploravam passagens estreitas, recobertas por séculos de poeira e silêncio, encontraram uma câmara selada de maneira incomum. Não havia registros que indicassem sua existência nos mapas tradicionais das escavações, e o acesso parecia propositalmente escondido, como se o local tivesse sido apagado da memória de quem o construiu. O ar ali dentro era denso, quase sufocante, e cada passo parecia ecoar mais do que deveria, criando uma atmosfera de inquietação. No centro da sala repousava um sarcófago de pedra que destoava dos demais, coberto por símbolos que não lembravam os hieróglifos comuns das tumbas reais, mas sim marcas irregulares, quase primitivas, como se estivessem tentando reproduzir uma linguagem esquecida ou, talvez, cifrar algo que não deveria ser compreendido. Quando finalmente conseguiram abrir o caixão, o que foi revelado não se parecia com as múmias que a ciência já havia estudado durante séculos. Ali não estavam as bandagens de linho cuidadosamente organizadas, nem os amuletos tradicionais que acompanhavam o morto em sua passagem para o além. O corpo encontrado apresentava uma coloração escura e ressecada, mas o detalhe mais perturbador eram os padrões marcados em sua pele, cortes e símbolos gravados diretamente na carne, que não correspondiam a nenhum ritual egípcio documentado. O rosto também causou estranheza. Os traços não condiziam com as características comuns dos habitantes do Vale do Nilo, sugerindo uma origem desconhecida. Essa figura parecia deslocada no tempo e no espaço, como se não pertencesse àquele contexto histórico. Exames preliminares revelaram algo ainda mais perturbador. Entre os ossos foram identificados fragmentos metálicos que pareciam ter sido inseridos propositalmente. Mas o Egito daquela época não dominava as técnicas necessárias para realizar tais implantes com precisão. Não havia registro de procedimentos semelhantes, nem mesmo em culturas contemporâneas. O simples fato de encontrar metal fundido com restos humanos era suficiente para colocar em dúvida
o que acreditávamos saber sobre as práticas funerárias daquela civilização. Teria sido uma tentativa de conservar o corpo de forma mais duradoura ou um ritual de origem desconhecida que escondia significados mais obscuros? Ao redor do sarcófago, os símbolos gravados em pedra também intrigaram os especialistas. Não eram orações para os deuses. Não eram fórmulas tradicionais para a vida após a morte. Eram sinais repetitivos, circulares, que não se encaixavam em nenhuma narrativa religiosa já decifrada. Alguns arqueólogos sugeriram que poderiam se tratar de inscrições em uma linguagem perdida, mas outros acreditam que a intenção era criar um enigma, um código que ninguém deveria decifrar. Essa dúvida aumenta o peso da descoberta, porque sugere que não estamos apenas diante de uma variação cultural, mas talvez de um conhecimento propositalmente escondido, afastado da tradição oficial do Egito Antigo. O ambiente onde o corpo foi encontrado reforçou ainda mais a sensação de estranheza. Relatos da equipe indicam que alguns pesquisadores sentiram tontura, mal-estar e até episódios de desmaio dentro da câmara. Enquanto uns acreditam que esses sintomas se devem a gases acumulados após séculos de isolamento, outros preferem pensar que o local carregava uma energia pesada, como se a tumba tivesse sido selada para nunca mais ser aberta. A ideia de uma maldição começou a se espalhar entre os trabalhadores, lembrando histórias antigas sobre a ira dos faraós. O mais perturbador é que, pouco tempo depois da descoberta, ocorreram acidentes inexplicáveis envolvendo alguns dos que estiveram presentes na escavação, o que apenas alimentou a crença de que talvez aquele corpo fosse mais do que apenas restos mortais. Teorias começaram a surgir. Alguns afirmam que esse achado pode ser a prova de que os egípcios tiveram contato com povos desconhecidos, ou até mesmo com conhecimentos tecnológicos que ainda não compreendemos. Outros defendem que estamos diante de um experimento ritualístico, uma tentativa de criar um ser que transcendesse os limites da vida e da morte. Há ainda quem veja nesse corpo um guardião, colocado ali como aviso para que ninguém ultrapassasse certos limites. O silêncio dos hieróglifos tradicionais, substituídos por símbolos indecifráveis, reforça a ideia de que estamos diante de algo oculto, algo que a própria história tentou apagar. O mais intrigante é a sensação de que esta descoberta não é um ponto isolado. Ela parece se conectar a outros enigmas espalhados pelo Egito, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que, se completado, revelaria um lado da civilização que até hoje permanece escondido. Um lado em que ciência, religião e mistério se misturam em práticas que desafiam a compreensão moderna. O corpo encontrado em Saqqara continua sendo estudado, mas cada nova análise apenas aumenta as perguntas em vez de trazer respostas. E talvez seja esse o verdadeiro medo. Não o que já sabemos, mas aquilo que ainda não conseguimos explicar. Descoberta 2. Nas profundezas de Luxor, em uma tumba até então não catalogada, foi revelada uma inscrição que deixou os especialistas divididos entre a ciência e o inexplicável. As paredes cobertas por hieróglifos narravam passagens tradicionais sobre a vida após a morte e as oferendas aos deuses, mas entre essas inscrições familiares surgiram imagens que não se encaixavam em nenhum padrão conhecido. Gravados com precisão surpreendente, estavam desenhos de figuras que não correspondiam nem a humanos nem a animais comuns, mas sim a seres híbridos, com cabeças alongadas, olhos desproporcionais e corpos de proporções diferentes das que se viam nas representações do cotidiano egípcio. Os egiptólogos inicialmente acreditaram se tratar de simbolismos religiosos ou representações metafóricas, mas a repetição desses seres em diferentes painéis deixou claro que não se tratava de um detalhe isolado. O mais enigmático era que tais figuras estavam retratadas não em posição de submissão, mas como instrutores, como se estivessem transmitindo conhecimento aos sacerdotes. Em algumas cenas, eram representados oferecendo objetos que lembravam ferramentas ou artefatos tecnológicos, impossíveis para a época. Essa representação causou desconforto entre os estudiosos, porque colocava em dúvida a narrativa consolidada de que os egípcios desenvolveram sua cultura isoladamente.
Ao tentar datar as camadas de tinta utilizadas nessas inscrições, os pesquisadores perceberam que os pigmentos não correspondiam ao material comum da época. Uma análise revelou elementos minerais que não eram encontrados naquela região do Nilo, o que levantou a hipótese de que teriam sido trazidos de territórios distantes ou até mesmo de locais não identificados. Esse detalhe adicionou um peso ainda maior ao mistério, pois sugeria que quem fez aquelas inscrições tinha acesso a recursos que não deveriam estar disponíveis em um contexto tão antigo. O impacto da descoberta não foi apenas acadêmico. Parte da equipe relatou uma sensação de inquietação crescente ao passar longos períodos dentro da tumba. Um dos arqueólogos afirmou ter sentido a impressão de estar sendo observado enquanto estudava os murais. Embora isso pudesse ser atribuído à pressão psicológica de estar diante de algo incomum, as experiências subjetivas se multiplicaram a ponto de gerar debates internos sobre a decisão de manter a tumba aberta ou selá-la novamente. As teorias que surgiram em torno dessa descoberta foram tão intensas quanto perturbadoras. Alguns sugerem que os egípcios estavam representando seres mitológicos, criados para justificar conhecimentos avançados que eles mesmos não sabiam explicar. Outros defendem que essas figuras são representações de povos estrangeiros que visitaram o Egito e trouxeram técnicas desconhecidas. Há ainda os que enxergam nessas inscrições um registro literal, uma memória visual de encontros com seres que não pertencem ao nosso mundo e que foram transformados em símbolos religiosos ao longo do tempo. Independente da interpretação, o fato é que esses murais mudaram a forma como muitos olham para a iconografia egípcia. Não se tratava apenas de mais uma tumba com desenhos devocionais, mas de um registro que parecia gritar por atenção, como se quisesse transmitir uma mensagem oculta através dos milênios. O mais desconcertante é que essa não foi a única vez em que representações incomuns surgiram. Outras escavações, em regiões diferentes, também trouxeram à luz inscrições semelhantes, sugerindo que havia um padrão escondido nas sombras da história oficial. O silêncio das autoridades científicas em torno dessa descoberta só reforçou a curiosidade e o medo. Relatórios sobre o conteúdo da tumba demoraram a ser publicados, e parte do material encontrado foi levado para laboratórios cujos resultados nunca foram divulgados publicamente. Para os mais céticos, esse silêncio é apenas um atraso burocrático. Para outros, é um indício de que certas descobertas são consideradas perigosas demais para serem reveladas em sua totalidade. Esse achado em Luxor abriu um novo capítulo de dúvidas. Se os egípcios retrataram deuses, reis e batalhas em seus murais com tanta fidelidade, por que fariam representações tão detalhadas de seres que não existiam? A resposta pode estar escondida na interseção entre mito, religião e realidade. Mas até que os estudos avancem, a tumba de Luxor continuará sendo uma ferida aberta na certeza do que acreditávamos saber sobre o Egito Antigo. O que foi gravado ali, em pedra, continua ecoando como uma lembrança perturbadora de que talvez não sejamos capazes de compreender toda a verdade. Descoberta 3. No coração do deserto próximo a Saqqara, um grupo de arqueólogos encontrou algo que parecia desafiar todas as explicações científicas conhecidas. Enterrado sob camadas de areia, repousava um sarcófago de granito negro, pesado e imponente, diferente de qualquer outro encontrado até então. Sua tampa media quase 3 metros e pesava toneladas, o que levantava a primeira pergunta inevitável: como os antigos egípcios conseguiram movê-lo e selá-lo com tamanha perfeição, sem que houvesse rachaduras, aberturas ou sinais de esforço humano visível? Quando finalmente conseguiram abrir o sarcófago, o ar que escapou estava impregnado de um odor nauseante, como se algo ali dentro tivesse resistido ao tempo de forma anormal. Para a surpresa da equipe, não havia um corpo completo, mas sim uma mistura viscosa, composta por restos humanos fragmentados e líquidos enegrecidos, como se diferentes indivíduos tivessem sido deliberadamente colocados juntos, dissolvidos em uma espécie de decomposição intencional. Isso não era comum, já que os egípcios valorizavam o processo de mumificação, preservando cada detalhe do corpo para a vida após a morte.
O que foi encontrado ali parecia um ritual às avessas, um ato de destruição em vez de preservação. O exame preliminar indicou que os restos pertenciam a pelo menos 3 pessoas diferentes, todas de idades variadas, o que intensificou ainda mais o mistério. As inscrições ao redor não traziam nomes de reis, deuses ou famílias nobres. Em vez disso, mostravam símbolos obscuros, não catalogados, que alguns especialistas interpretaram como marcas de advertência, quase como selos de proibição. Era como se aquele sarcófago tivesse sido criado não para proteger um corpo, mas para aprisionar algo que não deveria escapar. Relatos extraoficiais de membros da equipe mencionaram sensações estranhas no momento da abertura. Alguns arqueólogos disseram ter experimentado dores de cabeça intensas, náuseas súbitas e até calafrios em um ambiente onde a temperatura ultrapassava facilmente os 40 graus. Essas manifestações físicas foram atribuídas, a princípio, à inalação de gases acumulados ao longo de milênios. Contudo, não se pode ignorar a impressão coletiva de que havia uma carga de energia peculiar emanando daquele espaço, como se o sarcófago carregasse consigo um tipo de presença invisível. Pesquisadores ligados ao estudo da simbologia egípcia sugerem que aquele objeto poderia estar ligado a cultos menores, rituais proibidos que envolviam magia de contenção. A hipótese mais inquietante é a de que o sarcófago não teria sido criado para homenagear os mortos, mas para trancafiar algo considerado perigoso demais para ser libertado. Nesse sentido, a mistura de corpos seria uma forma de selar não apenas pessoas, mas também algo que não deveria mais pertencer ao mundo dos vivos. O mistério se aprofundou quando amostras retiradas do líquido escuro revelaram uma composição incomum. Além de tecido humano e animal, havia partículas minerais que não se encaixavam em nenhum contexto local. Alguns desses elementos só poderiam ser encontrados em regiões distantes, enquanto outros não correspondiam a nenhum material conhecido catalogado até hoje. Isso levou à especulação de que aquele ritual envolvia substâncias que não pertenciam ao Egito, ou até mesmo, para os mais ousados, que não pertenciam à Terra. As autoridades responsáveis tentaram manter a descoberta em silêncio, alegando que não havia nada de extraordinário além de um enterro mal feito. Entretanto, os relatos vazados e as análises incompletas apontavam para um enigma muito maior. Afinal, por que tanto esforço em selar um sarcófago de granito com tamanha precisão para guardar algo que não correspondia a uma prática funerária tradicional? Por que esconder inscrições incomuns em um local isolado, sem qualquer menção a deuses ou faraós? O chamado sarcófago negro de Saqqara continua sendo um dos achados mais controversos da arqueologia moderna. Para muitos, é apenas uma anomalia ritualística que ainda não foi totalmente compreendida. Para outros, é a prova de que os antigos egípcios conheciam forças que hoje não conseguimos sequer conceber. O silêncio em torno das análises finais apenas aumenta a sensação de que essa descoberta não deveria ter vindo à tona. E, enquanto as areias do deserto continuam a esconder segredos, esse enigma permanece como um lembrete perturbador de que talvez o Egito Antigo não fosse apenas uma civilização grandiosa, mas também um guardião de horrores que jamais deveríamos despertar. Descoberta 4. Nas profundezas do Vale dos Reis, um dos locais mais explorados e estudados do Egito Antigo, arqueólogos se depararam com algo que parecia contradizer toda a lógica das crenças funerárias da época. Em uma câmara lateral quase invisível, escondida atrás de uma parede disfarçada, foi descoberta uma tumba que não seguia nenhum dos padrões conhecidos. Diferente das sepulturas tradicionais, que buscavam glorificar o falecido com pinturas, inscrições e objetos preciosos, esse espaço estava mergulhado em escuridão e marcado por símbolos que não apareciam em nenhum outro ponto da região. Os hieróglifos não contavam histórias de faraós ou deuses, mas apresentavam figuras distorcidas, olhos desproporcionais e formas humanas que se confundiam com criaturas híbridas, como se narrassem um aspecto oculto da vida após a morte, algo que não deveria ser revelado. O que mais perturbou os especialistas não foi apenas a estranheza dos desenhos, mas a ausência total de um corpo.
O sarcófago encontrado no centro da câmara estava vazio, sem qualquer vestígio de múmia, sem amuletos, sem tecidos e sem sinais de saqueadores. O granito selado, que deveria guardar um corpo embalsamado, parecia ter sido preparado para algo que nunca chegou a ser colocado ali ou que, de alguma forma, desapareceu. Essa ausência gerou uma série de teorias. Teria sido a tumba de um traidor, apagado da história e condenado ao esquecimento. Ou, ao contrário, um espaço de contenção criado para aprisionar uma entidade que não poderia ser mantida em um corpo humano. A análise do local revelou outro detalhe inquietante. O teto estava coberto por manchas escuras que não correspondiam à fuligem de tochas, mas a resíduos químicos desconhecidos, como se algo tivesse queimado ali sem deixar cinzas, apenas marcas permanentes. Esse vestígio levou alguns pesquisadores a especularem sobre rituais envolvendo fogo ou substâncias alucinógenas, práticas proibidas que poderiam ter sido realizadas em segredo dentro daquela câmara. Outros foram ainda mais além e sugeriram que talvez o fogo fosse simbólico, não resultado de combustão comum, mas da tentativa de purificar ou destruir algo invisível que habitava o espaço. Relatos de quem entrou nessa tumba afirmam que o ambiente era sufocante, pesado, e que o silêncio parecia se intensificar a cada passo dado no interior da câmara. Alguns membros da equipe de exploração declararam ter tido pesadelos persistentes após a visita. Sonhos onde figuras semelhantes às dos murais os observavam de forma silenciosa e opressora. Essas experiências subjetivas, embora descartadas pela ciência oficial, aumentaram a aura de mistério em torno da descoberta. Há quem defenda que esse espaço oculto poderia ser parte de um culto marginal, um culto que buscava não a vida eterna, mas a anulação da existência, como se certos indivíduos acreditassem que a verdadeira libertação estivesse no esquecimento absoluto. Esse detalhe é o que torna a tumba ainda mais perturbadora. Se os egípcios construíram sociedades inteiras baseadas na continuidade da vida após a morte, por que alguém escolheria apagar completamente a identidade e a memória do falecido? O vazio do sarcófago pode ser interpretado de diversas formas, mas a sensação predominante é a de que aquele espaço foi preparado para conter algo que não deveria ser tocado. Um lugar sem oferendas, sem homenagens, sem registros, como se fosse um segredo destinado a se perder para sempre sob a areia. E, no entanto, séculos depois, foi trazido à luz por mãos humanas. Talvez o maior mistério dessa descoberta não seja o que havia naquela tumba, mas sim o que nunca deveria ter sido encontrado. Descoberta 5. Em uma escavação próxima ao templo de Karnak, uma equipe de arqueólogos descobriu uma câmara subterrânea que parecia ter sido completamente esquecida pelo tempo. O acesso não era óbvio, pois a entrada estava oculta por uma parede falsa e apenas detalhes minúsculos, quase imperceptíveis, indicavam que havia algo escondido por trás. Ao adentrarem o local, foram surpreendidos por uma atmosfera que misturava silêncio absoluto e um odor metálico intenso, que deixava todos apreensivos e com a sensação de que algo estranho se escondia ali. No centro da câmara, repousava um pedestal de pedra com um artefato que desafiava qualquer explicação histórica conhecida. Era uma esfera de bronze escuro, coberta por símbolos enigmáticos e inscrições que não apareciam em nenhum outro lugar do Egito. O metal apresentava uma liga desconhecida, resistente à corrosão e à passagem do tempo, algo que a ciência moderna ainda não conseguiu reproduzir com precisão. Os arqueólogos tentaram determinar a função do objeto, mas cada exame físico e químico só aumentava o mistério, pois a esfera parecia ter sido criada com técnicas e conhecimentos que não existiam há milhares de anos. Ao redor da câmara, os hieróglifos sugeriam que aquele espaço não era meramente decorativo ou ritualístico, mas sim um local de estudo ou observação. Alguns símbolos indicavam medição do tempo, posições de astros e alinhamentos celestiais que desafiam o que conhecemos sobre astronomia na época. A hipótese mais instigante era de que a esfera poderia ter servido como uma espécie de instrumento de observação ou registro de eventos cósmicos, algo que coloca o Egito Antigo em um patamar de conhecimento técnico
muito além do que a história tradicional reconhece. O efeito psicológico sobre a equipe foi intenso. Muitos relataram sentir uma pressão nos ombros e uma sensação de vigilância constante, como se o próprio artefato estivesse consciente da presença humana. Alguns chegaram a afirmar que ouviram sussurros indistintos ou ecos de vozes antigas enquanto examinavam o objeto, aumentando ainda mais o clima de tensão dentro da câmara. Embora relatos desse tipo possam ser atribuídos ao cansaço ou à imaginação, a repetição de experiências semelhantes por diferentes membros da equipe sugere que havia algo incomum no ambiente. O artefato não apresentava qualquer função óbvia, mas a combinação de símbolos astronômicos e elementos metálicos fez com que estudiosos começassem a especular sobre a existência de tecnologias perdidas, sistemas de medição avançados e até mesmo conhecimentos que poderiam ter influenciado civilizações posteriores. A ideia de que os egípcios poderiam ter criado dispositivos que desafiavam a compreensão moderna provoca não apenas curiosidade, mas também uma sensação de desconforto. Esse achado no Templo de Karnak permanece envolto em silêncio oficial, com os resultados das análises guardados por laboratórios especializados. A câmara e o artefato representam uma incógnita que desafia toda a lógica histórica e arqueológica. Para quem teve contato direto com a esfera, a certeza é de que estão diante de algo muito mais complexo do que uma simples relíquia. O artefato não apenas revela um nível de conhecimento perdido, mas também questiona o que acreditamos saber sobre a tecnologia e a ciência do Egito Antigo. A sensação predominante é de que alguns mistérios jamais deveriam ter sido descobertos, e que certos segredos do passado foram enterrados por motivos que talvez ainda não possamos compreender. Descoberta 6. Em Ábidos, um dos sítios arqueológicos mais antigos e reverenciados do Egito, pesquisadores encontraram um corredor que parecia ter sido completamente esquecido pelo tempo. Diferente de qualquer passagem já documentada, suas paredes eram lisas, sem hieróglifos comuns, mas cobertas por uma substância escura, quase brilhante, que não correspondia a nenhum pigmento utilizado na época. A análise revelou uma mistura de minerais desconhecidos e compostos orgânicos que resistiram à degradação durante milhares de anos. Esse detalhe, aparentemente técnico, levantou suspeitas sobre a função real do corredor, que não parecia ter sido feito para simples trânsito ou armazenamento. No final do corredor, repousava um altar de pedra negra, pequeno, mas maciço, com uma inscrição que intrigou todos os presentes. As palavras não faziam sentido em nenhum idioma egípcio decifrado, e as combinações de símbolos sugeriam uma tentativa de cifrar algo. Ao redor do altar foram encontrados restos de oferendas incomuns, pequenas esculturas de criaturas híbridas, ossos de animais desconhecidos e fragmentos de metal que não pertenciam a nenhum repositório histórico conhecido. A combinação de itens indicava que aquele espaço era usado para rituais extremamente específicos e possivelmente proibidos, escondidos do conhecimento da sociedade egípcia em geral. O impacto psicológico sobre a equipe foi imediato. Muitos relataram sensação de peso no peito, inquietação e uma tensão constante, como se o próprio corredor estivesse vivo e observando cada movimento. A curiosidade científica rapidamente se misturou ao medo, pois cada detalhe parecia carregado de uma intenção deliberada, esconder ou proteger algo que não deveria ser descoberto. Alguns membros da equipe sugeriram que o altar e os artefatos poderiam ter sido usados para invocações ou rituais de contenção, mantendo forças desconhecidas aprisionadas e isoladas do mundo exterior. Estudos mais detalhados indicaram que a disposição do corredor e do altar não era aleatória. As paredes e o altar estavam alinhados de forma precisa com a posição de certas estrelas e constelações, sugerindo que a localização e orientação não tinham apenas valor simbólico, mas também funcional. Era possível que rituais realizados ali tivessem ligação direta com eventos astronômicos, como eclipses ou alinhamentos planetários, reforçando a ideia de que o Egito Antigo possuía um conhecimento muito mais avançado sobre o cosmos do que o registrado oficialmente. A descoberta de Ábidos revelou um aspecto do Egito que mistura religião,
ciência e ocultismo de maneira assustadora. As técnicas utilizadas na construção do corredor, a substância negra nas paredes e os artefatos incomuns indicam que certos segredos não apenas existiam, mas eram mantidos intencionalmente ocultos, mesmo dentro de uma sociedade que prezava pela documentação e preservação da memória. Esse lugar silencioso continua a provocar fascínio e medo, pois levanta questões que permanecem sem resposta. Quem construiu esse espaço? Para que exatamente? E que forças ou conhecimentos estavam sendo manipulados ali? Enquanto os arqueólogos tentam avançar nas pesquisas, o corredor de Ábidos permanece como um lembrete de que, por trás da glória visível das pirâmides e templos, o Egito Antigo também possuía um lado sombrio, repleto de rituais proibidos e segredos que talvez nunca devêssemos conhecer. A tensão que paira sobre esse achado reforça a sensação de que nem todos os mistérios do passado foram feitos para serem desvendados, e que alguns segredos são guardados não apenas pelo tempo, mas por forças que ainda não compreendemos completamente. Descoberta 7. No alto das colinas que margeiam o Nilo, arqueólogos explorando uma área pouco conhecida perto de Dendera fizeram uma descoberta que desafia qualquer lógica histórica conhecida. Entre ruínas parcialmente destruídas pelo tempo, encontraram um templo menor, aparentemente insignificante à primeira vista, mas cuja complexidade estrutural e simbólica logo chamou a atenção. Suas paredes eram cobertas por gravuras e relevos que retratavam cenas estranhas, onde figuras humanas interagiam com objetos que lembravam mecanismos desconhecidos, como engrenagens e estruturas que não pertenciam à tecnologia da época. A impressão geral era de que se tratava de uma representação de ciência ou tecnologia avançada, escondida sob a forma de arte religiosa. No centro do templo, repousava uma caixa de pedra decorada com símbolos que não apareciam em nenhum outro local egípcio. Ao ser aberta, revelou pequenos artefatos metálicos, semelhantes a dispositivos, cuja função permanecia inexplicável. Exames laboratoriais posteriores identificaram ligas de metais que não existiam na região durante o período, bem como sinais de desgaste que sugeriam uso prolongado. Esses detalhes indicavam que aqueles objetos não eram meras oferendas simbólicas, mas sim instrumentos funcionais, cujo propósito permanece um mistério até hoje. O que tornou a descoberta ainda mais perturbadora foram os registros encontrados nas paredes internas da caixa. Pequenas inscrições, quase invisíveis, mostravam sequências e diagramas que lembravam fórmulas matemáticas ou instruções técnicas codificadas. Pesquisadores começaram a especular que poderiam estar diante de um conhecimento científico ou tecnológico que os antigos egípcios possuíam, mas que foi intencionalmente disfarçado sob a forma de arte e símbolos religiosos. Essa hipótese desafia toda a narrativa convencional sobre a limitação tecnológica daquela civilização. Além da estranheza científica, o templo parecia emitir uma sensação física de desconforto. Muitos membros da equipe relataram calafrios, sensação de observação e um peso incomum nos ombros ao examinar o interior. Alguns afirmaram ter sonhos vívidos e perturbadores com figuras do templo, reforçando a ideia de que aquele espaço carregava algo além do material. Esses relatos, embora subjetivos, se repetiam de maneira consistente entre diferentes pessoas, aumentando o mistério em torno do local. As implicações dessa descoberta são profundas. Não apenas sugere que o Egito Antigo possuía conhecimento técnico avançado, mas também indica que certas informações foram cuidadosamente ocultadas, codificadas e mantidas longe do olhar público. Isso levanta questões inquietantes sobre o que mais pode ter sido perdido ou escondido durante milênios de história. E se as descobertas que conhecemos representam apenas a ponta de um iceberg de segredos intencionais? O Templo de Dendera e os artefatos encontrados ali permanecem como um lembrete de que o Egito Antigo não era apenas uma civilização de monumentos e faraós, mas também um guardião de enigmas que desafiam nossa compreensão moderna. Cada gravura, cada símbolo e cada objeto carregam a possibilidade de conhecimento oculto e, talvez, de advertências que ainda não somos capazes de decifrar. Ao deixar o local,
fica claro que a história que nos contaram sobre o Egito é incompleta e que as descobertas mais assustadoras não estão apenas nos corpos e múmias, mas nos conhecimentos e segredos que foram deliberadamente mantidos em silêncio. Após explorar as 7 descobertas mais assustadoras do Egito Antigo, fica evidente que a grandiosidade das pirâmides, templos e tumbas é apenas a superfície de um universo muito mais sombrio e misterioso. Cada câmara, cada artefato e cada inscrição nos revela que havia conhecimento oculto, práticas proibidas e segredos que jamais deveriam ter sido revelados. O que parecia ser apenas história se transforma em uma série de enigmas capazes de desafiar a lógica, a ciência e até a percepção humana. Ao longo desta jornada, testemunhamos corpos preservados de formas inexplicáveis, símbolos e inscrições que sugerem tecnologias perdidas, câmaras seladas que escondem rituais proibidos e artefatos que desafiam a compreensão moderna. Cada descoberta nos confronta com a possibilidade de que os antigos egípcios possuíam habilidades, conhecimentos e talvez até intenções que permanecem além do nosso alcance. A linha entre mito e realidade se torna cada vez mais tênue, e o que emerge é um Egito antigo que vai muito além daquilo que aprendemos nos livros e museus. O impacto dessas revelações não está apenas nos objetos ou nos locais, mas no efeito que exercem sobre nossa compreensão da história e do desconhecido. Elas nos lembram de que o passado, por mais estudado que seja, ainda guarda segredos que podem nos surpreender, desafiar nossas certezas e provocar inquietação. Talvez nunca saibamos todas as respostas, mas o que estas descobertas mostram é que o Egito Antigo possuía dimensões ocultas, conhecimentos perigosos e mistérios que continuam a nos fascinar e aterrorizar até hoje. E enquanto os arqueólogos continuam a vasculhar areias, cavernas e templos, é impossível não se perguntar: quantos outros segredos permanecem enterrados, aguardando o momento de emergir e mudar para sempre o que acreditamos saber sobre essa civilização extraordinária? Cada sombra, cada símbolo e cada pedra carregam histórias que talvez nunca devamos revelar completamente. O Egito Antigo, com toda a sua beleza e horror, continua a ser um guardião silencioso de mistérios que desafiam o tempo, a ciência e a imaginação humana.